Você já sentiu no silêncio da noite uma certeza que não cabe em palavras? Uma imagem estranha, insistente como um sussurro que te arrasta para dentro de si mesmo? E se eu te dissesse que Carl Jung, entre suas sombras e lampejos de lucidez, deixou um aviso para pessoas como você, pessoas que carregam o fardo de ver o que ninguém quer ver? Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta, dizia Jung, como quem crava uma faca na ilusão confortável do mundo lá fora. Mas o despertar nem sempre é suave. Às vezes é uma implosão silenciosa. Neste exato momento, há dentro de você uma paisagem inteira que ninguém visita. Um teatro de símbolos, premonições e imagens arquetípicas que nascem, morrem e renascem antes mesmo que sua língua as nomeie. Você sente, ainda que esconda, que sua intuição fareja o futuro, decifra o presente e percebe rachaduras na superfície do que os outros chamam de realidade. Mas este dom, este abismo que se abre por trás dos olhos, cobra um preço. A maioria vive embriagada de fatos, mas você não. Você se alimenta de significados. É como tentar beber água de uma fonte invisível, enquanto todos ao redor zombam da sua sede. Você pressente coisas que ninguém confirma, ama o que ainda não existe, carrega verdades sem provas, e por isso é tratado como lunático, distraído ou distante. E aos poucos, o que deveria ser um farol vira prisão. A intuição que te ergue também te engole, se você não souber traduzi-la em carne, palavra ou gesto. Jung, o velho alquimista da psique, sabia disso. Ele viu profetas virarem loucos, visionários tornarem-se reféns de suas próprias visões. Ele próprio caminhou no limite entre a sanidade e o delírio, anotando tudo, como quem deixa migalhas, para que outros encontrem a saída do labirinto. Este vídeo não é apenas uma explicação. É um mergulho, um pacto sussurrado de madrugada. Se você ouvir com o peito aberto, poderá reconhecer a si mesmo, ou, quem sabe, salvar-se de si mesmo. Respire fundo, feche os olhos, sinta o peso das suas próprias visões. Porque o que Jung alertou ainda ecoa. Quem não traduz o símbolo, vira o símbolo. E ninguém, nem mesmo você, está imune a isso. Prepare-se. Vamos caminhar juntos entre sombras, palavras e verdades que ninguém quer ouvir à luz do dia. Você não nasceu para engolir explicações prontas. Enquanto o mundo celebra o concreto, você fareja o invisível. Escuta a vibração de coisas que ainda não têm forma. Vê fissuras em rostos que sorriem demais. Jung olhou para pessoas como você e disse: esse tipo é raro, talvez o mais incompreendido. Ele chamou de intuitivo introvertido. Não é poeta por hobby, não é vidente de feira. É alguém que, desde criança, sente que existe uma segunda realidade, muito mais densa, por trás do que os outros aceitam. Você sabe como é isso. Está em uma conversa banal, mas sua mente escava camadas de significado. Enquanto todos discutem trivialidades, você enxerga a dor não dita, a mentira bem contada, o amor escondido atrás de ironias. Esse radar não tem botão de desligar. Você carrega junto ao peito, acordado ou dormindo. E isso é bênção e maldição. As pessoas se aproximam para contar segredos que não contariam a mais ninguém. É como se você fosse um confessionário ambulante, mas quase ninguém retribui a escuta. Você fica com os pedaços e tem que dar conta sozinho. Jung dizia que o intuitivo introvertido não observa fatos. Ele capta o que está prestes a acontecer. Não se guia por lógica linear. Se guia por símbolos, imagens que vêm do nada, fragmentos de futuro que ninguém comprova. Mas ninguém quer saber disso. Querem planilhas, relatórios, garantias. E você não tem. Tem apenas a angústia de quem sabe antes de ver. Com o tempo você aprende a ficar calado. Aprende a sorrir, balançar a cabeça, fingir que concorda, enquanto dentro de si cruza labirintos. É um jogo solitário. Você se acostuma a ser estranho. Se veste de normalidade para não assustar. Mas dentro de casa, ou no quarto de luz apagada, volta a ser quem é. Alguém que conversa com o não dito. Essa sensibilidade, se ignorada, se volta contra você. Imagine alguém acumulando lixo psíquico, símbolos não expressos, visões sufocadas. Uma hora, essa montanha interna transborda.
Vira crise de pânico, insônia, um buraco sem nome. Você não pode fugir disso. Precisa transformar. Precisa criar um canal. Escreva, desenhe, cante, fale sozinho se for preciso. Mas não guarde tudo no peito. Jung sabia o perigo. Ele mesmo, no auge de sua própria crise, se recolheu para dialogar com suas visões. Desenhava mandalas, anotava sonhos. Chamou isso de livro vermelho, um mapa do delírio e da cura. Você deveria ter o seu próprio, não é vaidade, é necessidade psíquica. Você não precisa de palco, precisa de contorno. A intuição solta devora quem a carrega. A intuição moldada em palavra, arte, ideia, transforma quem a compartilha. Preste atenção. Há uma fronteira fina entre revelação e devaneio. Você já deve ter cruzado sem perceber. Um dia tem certeza de algo, no outro percebe que era só medo disfarçado de pressentimento. Não se culpe, mas vigie. Um intuitivo e introvertido, maduro, não acredita em tudo que sente. Examina, interroga, separa joio de trigo dentro da própria cabeça. É exaustivo, mas é libertador. Enquanto o mundo zomba do que não pode ser provado, você tem a tarefa de ser fiel a si mesmo, mas sem se trair com fantasias convenientes. É solitário? Mas é também um privilégio. Você não precisa de permissão para ser ponte entre mundos. Você só precisa parar de fingir que não é. Olhe para a sua rotina. Quantas intuições você engole por medo de parecer esquisito? Quantas verdades você esconde de si mesmo com vergonha de ser quem é? Chega disso. Este é o mapa. Reconheça, filtre, expresse. Faça disso um ritual. Não é religião. É higiene mental. E quando alguém perguntar por que você sabe de algo que ninguém disse, sorria. Não explique. Não vale a pena. Vale a pena, sim, criar. Vale a pena construir uma vida onde sua intuição seja convidada a existir. Não como monstro, mas como guia. Jung deixou claro. Quem não honra o símbolo é engolido por ele. Você não quer ser devorado. Você quer ser inteiro. No próximo passo, vamos olhar de frente o abismo, o instante exato em que essa sensibilidade vira armadilha e como sair dela. Agora respire. Sinta o peso leve de ser quem é. Você tem dentro de si um tesouro, mas se não usar, ele vira armadilha. A intuição introvertida é presente em maldição. Quando flui, antecipa o que ninguém vê. Quando trava, devora quem deveria guiar. Jung não teve medo de dizer: o símbolo não expresso se torna veneno psíquico. Você passa a vida juntando fragmentos, sonhos, sinais, olhares, detalhes que ninguém nota. Parece poder. E é. Mas é um poder faminto. Se não encontra uma porta de saída, ele corrói tudo por dentro. No início parece inofensivo. Você se sente especial. Gosta de saber mais. Orgulha-se de ter uma antena interna que capta o futuro, mas a mente cobra caro. A intuição sem forma vira paranoia. Você começa a ver sinais onde não existem. Junta medos antigos e fantasia que são profecias. A cada nova suspeita, alimenta a fera. Desconfiar de tudo vira vício. Perder o sono, rotina. A angústia cresce. O corpo adoece. Você para de ouvir conselhos. Acredita que ninguém entende. E não entende mesmo. Mas se trancar só piora. É aí que muitos se perdem. Acham que são profetas incompreendidos, que o resto do mundo é cego. Jung chamou isso de inflátil, o ego inchado por conteúdos que deviam ser traduzidos, mas viraram dogma. Um intuitivo inflado não suporta crítica, não suporta dúvida. Qualquer questionamento é ataque pessoal. Assim nasce o delírio. Você se convence de que tem uma missão única, de que foi escolhido, de que o sofrimento é prova de superioridade. E tudo isso não passa de um castelo de cartas, sustentado pelo medo de olhar para dentro com humildade. Enquanto isso, a vida comum escorre pelos dedos. Rotina vira peso morto. O corpo vira prisão. Você esquece de comer com calma. Dorme mal, fala pouco, mas pensa demais. E a intuição, que deveria guiar decisões, se torna vilã. Quando não há expressão, tudo se torna confuso. Você não sabe mais o que é real, o que é insight, o que é só carência. Para anestesiar, alguns fogem. Álcool, distrações, rolagem infinita na tela. Outros tentam calar tudo com remédio. Nada disso é solução. Jung não romantizou a fuga.
Ele próprio, quando quase enlouqueceu, criou seu ritual. Rabiscou, escreveu, desenhou mandalas, deu forma ao caos. Você precisa do seu ritual. Não para ser artista, mas para ser são. Anote sonhos, fale sozinho se precisar. Transforme a névoa em frase. Desenhe rabiscos feios, faça isso sem esperar aplauso. É higiene mental, é salvar sua pele. O intuitivo maduro não confia em tudo o que pensa. Questiona, investiga, não se apaixona pelo próprio enredo. Quem se apaixona pela própria visão se torna escravo dela. É duro admitir isso, mas é necessário. Você não nasceu para ser oráculo, nasceu para ser ponte, para dar forma ao invisível, sem perder o pé no chão. A armadilha está montada quando você esquece que também é humano. Você é carne, sangue, rotina, café quente, toque de quem te ama. Sem isso, sua mente voa sozinha até sumir. Você não quer sumir, quer usar esse dom como ferramenta, não como cela. Então olhe ao redor. Quem são suas âncoras? Quem te puxa de volta quando sua cabeça viaja longe demais? Cultive essas pessoas, mantenha o corpo vivo. Cozinhe, ande, respire ar de manhã. Tudo isso parece pequeno, mas salva sua lucidez. No próximo capítulo vou abrir contigo a porta de saída. Vou mostrar como transformar visão em criação, como usar rotina, corpo, palavra para domar o monstro e fazer dele um aliado. Por agora, feche os olhos. Pergunte a si mesmo: minha mente é minha serva ou já sou o servo dela? A resposta é seu começo de liberdade. Você já entendeu o perigo de viver só dentro da cabeça. Agora precisa saber o que fazer com tudo isso que carrega. Jung não deixou só o aviso, ele também apontou o antídoto: expressão. Quando um símbolo encontra forma, ele para de te devorar por dentro, vira criação, vira ponte. Isso não é teoria, é lei psíquica. Olhe para quem sobreviveu ao próprio caos. Kafka, Van Gogh, o próprio Jung. Todos canalizaram o insuportável em algo que podia ser visto, lido, tocado. Eles não viraram profetas de si mesmos, viraram autores, pintores, pensadores. Você não precisa ser gênio, precisa ser honesto, precisa criar. A forma pode ser qualquer uma: papel, tela, gesto, música, falar alto sozinho. O importante é tirar o símbolo de dentro. Enquanto estiver trancado em você, ele fermenta. Se torna nó, sintoma, pesadelo. Você não quer isso. Quer que sua visão toque o mundo real. Criação não é só para artistas, é ritual de cura, é pacto de lucidez. Comece pequeno. Pegue um caderno que ninguém vai ler. Anote o que vier, mesmo sem sentido. Desenhe o que sonhou, rabisque o que te persegue. Faça isso todo dia. No começo, vai parecer bobagem, insista. A mente entende o recado. Aqui dentro nada apodrece, tudo vira forma. Isso alivia. Depois escolha algo que te ancore no corpo. É a segunda parte da saída. A intuição te puxa para o ar. A sensação te prende ao chão. Cozinhar, caminhar, cuidar de plantas, varrer a casa, parece trivial, mas é sagrado para quem vive no reino das ideias. Quando suas mãos fazem algo concreto, seu cérebro entende. Ainda existe o agora. Ainda existe carne, tato, cheiro. Sem isso, você voa. E quem só voa acaba caindo do pior jeito. Talvez você ache chato. Aceite. Rotina para o intuitivo é tédio que salva. Organize o quarto, pague contas em dia, limpe a mesa, toque na terra. Isso não mata seu dom. Fortalece. Quem cria, expressa e ancora encontra o equilíbrio. É quem anda entre mundos sem se perder de si. Talvez você pense: mas ninguém vai entender o que eu faço. Não precisa entender. A criação não é para eles. É para você. É seu contrato de sobrevivência. Quando seu símbolo vira palavra, pintura, som, ele deixa de ser monstro, vira mapa. Você mesmo se surpreende com o que surge, entende medos antigos, nomeia fantasmas, e isso faz diferença quando a vida te empurra de volta para o caos. Você não é mais refém. Tem uma saída, tem um ritual, tem chão. Não precisa se trancar, nem virar guru, nem abandonar tudo para virar eremita. Precisa apenas continuar traduzindo, todos os dias um pouco.
Aos poucos, seu olhar volta a ser farol. Você se reconcilia com a parte de si que prevê, antecipa, sente. Não é uma cura mágica, é prática, é disciplina, é paciência. Você vai tropeçar, vai duvidar de si, vai querer largar, volte sempre, recomece. A saída do labirinto é manter uma ponte aberta, metade dentro, metade fora. Quem fecha a ponte se torna prisioneiro da própria mente. Quem abre se torna criador da própria realidade. Este é o segredo que Jung deixou escondido em suas anotações mais íntimas. O símbolo quer ser visto, mas só se acalma quando se torna matéria. Na próxima etapa, você vai descobrir que mesmo criando, mesmo ancorado, ainda existe uma guerra invisível. Sustentar tudo isso em um mundo que não valoriza o invisível. Por agora, feche o caderno, respire, olhe ao redor. Pergunte-se: o que posso criar hoje, por menor que seja? A resposta é sua chave. Use. Você pode criar, pode ancorar, pode cuidar da mente como quem poda uma árvore velha, mas uma parte do peso ainda permanece. Viver tudo isso em um mundo que não quer enxergar. Jung sabia que o maior desafio do intuitivo não é ter visões. É sustentar essas visões sem quebrar a própria coluna. Você sente coisas que ninguém confirma, vê sinais que ninguém explica, carrega certezas que parecem loucura fora da sua cabeça. Então se cala. Ou ri de si mesmo, ou finge ser alguém mais simples para não assustar quem não sabe nadar em profundidade. É assim que o intuitivo se trai. O mundo prefere dados, preferem a planilha fechada, a estatística limpa, a produtividade como medida de valor. Ninguém paga para ouvir o que ainda não existe. Ninguém investe em um pressentimento. Quem carrega símbolos paga o preço de viver à frente. Isso é solidão, mas não precisa ser prisão. Viver sua verdade não é gritar ao mundo que você sabe mais. É não se calar para si mesmo. É manter seu eixo, mesmo quando todos riem. É suportar o olhar de quem acha que você sonha alto demais. É ter coragem de errar, de parecer ingênuo, de ser chamado de distraído. A maioria não entende porque não sente. Quem sente, sabe. Você não precisa convencer ninguém. Você precisa lembrar a si mesmo quem é. Todos os dias. Vai ter momentos em que sua intuição vai falhar, vai achar que previu algo que não se confirmou, vai confundir desejo com sinal. Tudo bem. Isso faz parte do treino. Errar faz parte. Fingir que não é intuitivo é que destrói. Jung dizia: individuação é sustentar quem você é, mesmo quando o coletivo empurra outra forma de ser. Você não é normal, não nasceu para ser. Aceite isso. Seu papel não é provar nada, é viver aquilo que vê por dentro, é caminhar no concreto com os olhos voltados para o invisível. Tem dias que isso dói. Dói ver que ninguém entende. Dói segurar verdades sem provas. Mas pense bem. Quantas vezes você não quis se trair só para caber no que esperavam? Quantas vezes engoliu seu próprio pressentimento para não ser motivo de piada? Basta. A última batalha é essa. Continuar sendo quem é, mesmo quando ninguém aplaude. Continue seu ritual. Continue criando. Continue cuidando do corpo, do agora, do simples. Quando alguém te chamar de exagerado, respire fundo. Lembre que você já viu o que outros só vão entender amanhã. Você não é profeta, é humano, só isso. Mas um humano que carrega mapas invisíveis. Use-os bem. Quando o peso for grande demais, não se isole. Encontre pares. Quem sente como você sente de longe. Um olhar basta para reconhecer outro intuitivo. Converse, divida, mas não espere que todos te entendam. A lucidez do intuitivo é um presente para poucos. Mantenha a sua viva. Seja humilde para duvidar do que sente, mas forte o bastante para não abandonar o que sabe que é real para você. Entre ter razão e ter paz, escolha ter raiz. Raiz no corpo, raiz na rotina, raiz na expressão. Assim ninguém arranca de você a certeza de quem você é. No próximo e último fôlego, vamos costurar tudo isso. Você vai entender o sentido de carregar essa lente rara em meio a tanta cegueira. Por enquanto, olhe para dentro. Pergunte a si mesmo: estou traindo o que sinto só para ser aceito? Se a resposta for sim, volte para si.
Você chegou até aqui. Isso já diz muito. Nem todo mundo aguenta olhar para dentro tanto tempo. Nem todo mundo encara o que carrega na mente quando ninguém mais escuta. Você é feito de camadas. Às vezes parece frágil, mas por dentro carrega uma rocha. Jung dizia que o intuitivo introvertido é, muitas vezes, o primeiro a sentir mudanças que o resto do mundo só entende depois. Você percebe o cheiro de uma crise, o fim de um ciclo, o começo de algo novo quando ainda não há prova alguma. Isso é poder, mas também é solidão. Não é justo, mas é real. Você já entendeu o risco de não expressar, entendeu o preço de se calar, entendeu a necessidade de criar. Agora precisa decidir como quer caminhar daqui para frente. O legado do intuitivo e introvertido não é uma obra-prima para os outros admirarem. É uma vida coerente consigo mesmo. Você não precisa de palco, precisa de coerência. Ser coerente é viver o que você sente ser verdade, mesmo que ninguém valide. É ouvir seu pressentimento, mas testá-lo na vida real. É errar com humildade, sem perder o gosto de tentar de novo. A intuição não te isenta de dor, só te dá vantagem. Quem confia demais na cabeça, se perde. Quem confia demais na rotina, seca por dentro. Você já sabe que precisa dos dois. Rotina não mata a intuição. Rotina nutre, doma o caos, dá chão para que o invisível vire forma. Então, a pergunta final é: você vai continuar carregando símbolos como peso ou vai usá-los como ferramenta? Seu dom não é enfeite, é bússola. Mas você é quem segura a mão que aponta. Cultive rituais. Faça silêncio quando precisar. Fale quando for impossível calar. Crie, arrisque, fale, recomece. E quando sentir que ninguém te entende, lembre, outros intuitivos existem, espalhados, invisíveis como você. Quem carrega profundidade, reconhece outro profundo num olhar. Cuide de quem entende seu silêncio. Fique perto de quem respeita sua solitude. O mundo vai rir do que não pode medir, vai zombar do que não cabe em números, ignore. O riso deles não constrói nada. Sua visão constrói tudo. Olhe para trás. Quantas vezes você salvou uma situação por pressentir algo? Quantas vezes protegeu alguém porque sabia antes? Honre isso. Agora olhe para frente. Quem você quer ser daqui a 10 anos? Um poço trancado em si mesmo? Ou uma ponte viva entre o invisível e o tangível? Escolha hoje. Não existe fim para quem carrega símbolos. Existe travessia. Quando tudo escurecer, quando sua fé em si balançar, volte para o ritual. Pegue o caderno, escreva, desenhe, caminhe, respire. Lembre-se, nada do que nasce dentro de você é inútil. Só precisa encontrar forma. O mundo precisa de quem sente fundo, mesmo que não admita. Você é um desses. Agora feche os olhos por um instante. Pergunte: qual visão dentro de mim ainda não viveu? Dê a ela uma chance. Esse é o legado. Seu silêncio transforma quem souber escutar. Você ouviu tudo até aqui. Isso me diz quem você é. Você não é alguém qualquer. É alguém que aceita olhar para dentro quando todo mundo foge. Carl Jung teria orgulho de você. E eu também. Talvez como eu, você já tenha passado noites acordado, deitado no escuro, sentindo aquele peso na testa. A cabeça cheia de perguntas sem resposta. A intuição é bonita quando é só inspiração. Mas na vida real, ela é faca e cura. Ela corta quem não souber usá-la. Mas também salva quem aprender a domar o corte. A partir de agora, o que você vai fazer com isso não é problema meu. É sua responsabilidade. Não engavete o que ouviu aqui. Não engula mais símbolos secos. Escreva. Fale. Ame sem máscara. Continue sendo um louco-são. Um visionário que paga as contas. Um místico que ainda lembra de lavar a louça. Essa é a magia real. Atravessar a noite e acordar cedo para viver tudo de novo. Deixa eu confessar uma coisa. Eu mesmo já fui engolido pelas minhas visões. Pior, achei bonito. Acreditei que sofrer calado era sinal de grandeza. Não era. Era covardia de não me dar forma. Hoje, cada palavra que jogo no mundo é um símbolo que deixei de apodrecer aqui dentro. Se esse vídeo te tocou, é porque eu me permiti ser real. E agora é sua vez. Obrigado por me ouvir como quem ouve um sussurro na madrugada. Você faz esse ritual existir. Se ainda não clicou no botão de se inscrever, faça isso agora.
Finja que é um pacto secreto entre visionários.